natural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Voltamos com o programa Vida e Saúde. O alívio do sofrimento, a compaixão pelo paciente e seus familiares são alguns dos princípios dos cuidados paliativos que finalmente começaram a ser reconhecidos, na sociedade brasileira. A Unimed criou há 3 anos o Roda de Vida, um grupo que reúne pacientes oncológicos e hematológicos do Hospital Regional Unimed com seus familiares para oferecer um momento diferenciado de aprendizado, escuta e reflexão. Vamos ver. É a doença do século, considerado o mal da humanidade nos dias de hoje. Artistas, políticos, empresários, famosos. É quase impossível não conhecer alguém que tenha tido câncer. Meu esposo está com ele, mieloma múltiplo. Sou de Sobral e nós estamos aqui passando por isso. O Zé de Alencar, o próprio Lula, E aí vai, O senhor tem medo dessa doença? A gente, é lógico que a gente tem que ter um receio dessas doenças, Que geralmente não tem nem, às vezes não tem cura, Por mais comum que seja o câncer, hoje ter um diagnóstico como esse é como receber uma sentença de morte. Os médicos tentam mudar essa realidade. Pessoas esquecem que tem uma possibilidade de cura também, de qualidade de vida. Ela tem que repensar a vida dela. Muitas vezes ela tem que parar um projeto no meio, ela tem que repensar o significado da vida dela. É sempre um choque para o paciente, para a família, que tem que repensar aquele momento da vida dela. Então, a gente como médico, como profissional de saúde, tem que saber lidar com esse momento. Faz parte do tratamento para o câncer a quimioterapia e a hormonioterapia. Esse hospital também inclui os cuidados paliativos. Uma vez por mês, os pacientes oncológicos que fazem tratamento aqui neste hospital com quimioterapia, por exemplo, saem desse ambiente para ir a lugares completamente inusitados, como casas de chá e buffet. Mas isso não é só diversão, é prescrição médica. Nesse momento a gente desvinculou um pouco, tirou um pouco de dentro do hospital para outros lugares mais descontraídos. Por quê? Porque a gente quer desvincular um pouco dessa ideia de que doença, esse momento é muito difícil, que ninguém passa por isso, só eu que estou passando por isso. E a gente sai um pouco do hospital e vai para outros lugares com essa ideia de descontração, E também tem um momento de realmente sentar e compartilhar esses sentimentos entre eles, Então, cada um dá o seu depoimento. A gente convida também pessoas que já passaram por esse processo todo. Então, assim, estão curados hoje e a gente convida para realmente ser, é possível. Os funcionários também participam do grupo. Ivoneide está há 1 ano no Roda de Vida. O grupo ele dá um apoio, o apoio que ele nos dá nesse momento que a gente fica tão sensibilizado, certo? O quanto é importante a gente ver o agradecimento também deles. Tem o apoio da equipe de enfermagem, dos médicos, de psicólogos, de todo o grupo. Quando eles vêm para as reuniões com a gente, como a gente vê, como eles nos recebem, como nós recebemos eles. Isso é tão importante e tão gratificante para toda a equipe, creio. É isso aí, a gente está recebendo aqui a doutora Inês Melo, que é nossa convidada desse bloco. Ela é médica, anestesiologista e agora também reconhecida com essa nova especialidade de médica paliativista. Trabalha no Hospital Regional Unimed, que já trabalha com cuidados paliativos há 5 anos. E ela vai explicar um pouco para a gente sobre o que são esses cuidados paliativos. Tudo bom, doutora? Bom dia, tudo bem? Doutora, o que são os cuidados paliativos? Explica um pouco para a gente. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados paliativos, eles cuidam de todos os pacientes que são portadores de doenças ameaçadoras da vida. E o que é mais importante, que não cuida só dos pacientes, cuida também dos seus familiares, que estão enfrentando a mesma dificuldade, o mesmo sofrimento que os pacientes enfrentam nesse momento do diagnóstico da doença, O nome câncer, por si só, na maioria das vezes, é estigmatizante, porque muitas vezes leva a pensar que não tem cura. E nós sabemos que hoje tem cura, sim, muitos tipos de câncer têm cura, principalmente se for diagnosticado precocemente. Então, os cuidados paliativos, eles vêm para dar um cuidado total, porque se preocupa
com o paciente de uma maneira holística, com cuidado não só físico, com cuidado não só dos sintomas físicos, mas com cuidado de oferecer suporte emocional, espiritual e social para o paciente e todos os seus familiares. Além do câncer, existe outra doença que o cuidado paliativo também atua? Sim, os cuidados paliativos, inicialmente, eles surgiram na Inglaterra no ano de 1967 por uma médica inglesa chamada Cicely Saunders. E quando surgiu, na realidade, foi principalmente voltado para os pacientes portadores de câncer e portadores também da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS, que na maioria das vezes esses pacientes, eles diante do seu diagnóstico, nessa época ainda, pelo desconhecimento da farmacologia que hoje tem voltada para a cura dos medicamentos, aliás, dessas doenças hoje, então, se ligava diretamente que o paciente com esse diagnóstico estava próximo do seu fim, né? E na realidade, com os cuidados paliativos, muitos desses pacientes viviam muito mais tempo do que aquilo que era inicialmente determinado pelos médicos, o que dizia realmente que teriam, digamos, às vezes quando o médico se arriscava a dizer que tinha 6 meses de vida, quando você olhava o paciente estava com 1 ano, 2 de vida a mais do que ele tinha determinado, né? Então, a partir dos estudos, do conhecimento melhor, da ciência, que cuidados paliativos não é só arte, muitas vezes acha que é só amor e carinho, mas não é. Cuidado paliativo hoje é uma ciência, exige formação, exige um conhecimento agora, né? Técnico e científico para que você realmente desenvolva bem em relação a esse melhor cuidado que você quer oferecer para o paciente. E a partir daí se vem oferecendo não só ao paciente oncológico, e sim, como diz na definição, a todos os pacientes que são portadores de doenças ameaçadoras da vida. E aí vem pacientes portadores de doenças neurológicas, como as demências, né, que hoje cresce no nosso país. Com o aumento da longevidade, a gente vê cada vez mais pacientes com demências avançadas que precisam de muitos cuidados. Então, essa medicina paliativa, esses cuidados paliativos, ele vem junto com toda uma equipe multiprofissional, trabalhando de forma interdisciplinar, né, oferecendo tudo de melhor que tem do seu conhecimento para o paciente poder viver bem, com qualidade de vida, para que esse paciente possa viver o mais ativamente possível. É importante que a gente aproveite realmente esse momento, Marina, para desmistificar, porque há muitos preconceitos em relação ao cuidado paliativo. Quando as pessoas escutam o nome, vai ser encaminhado para os cuidados paliativos, eles acham que cuidado paliativo significa fase final da vida. E na realidade, eu costumo dizer, nós não podemos jamais rotular porque um paciente tem uma doença avançada de câncer e dizer que esse paciente ele é terminal. Isso não existe. Na realidade, terminal todos nós somos. De repente, qualquer um de nós aqui pode infartar, pode sofrer um acidente fatal e muitas vezes partir, né, morrer primeiro do que um paciente que está hospitalizado com uma doença dita como sendo terminal. Então, a obrigação, né, o que essa equipe de cuidados paliativos, o que a medicina paliativa traz, eu digo, que é um resgate daquela prática da medicina de antigamente, em que você se preocupa com o paciente no seu aspecto total, você se preocupa com os seus familiares que sabem que estão enfrentando toda essa situação de doença difícil e médico e equipe, todo esse time vem para dar o suporte, controlar sintomas que são difíceis, como a dor, por exemplo. A dor é um sintoma que gera muito sofrimento. Então, a gente precisa controlar muito bem a dor. Às vezes, a família chega, quando você sugere e inicia uma prescrição analgésica com morfina, todo mundo já fica assustado, apavorado, achando que morfina é final de vida. E, na realidade, morfina
tem pacientes que usam morfina há mais de 5 anos, então não significa que morfina é indicado só para aquela dor do paciente, né, que se encontra no final da vida, né? E a senhora falou que o paciente ele é encaminhado, né? Um paciente que está com câncer, se ele desejar ter auxílio do cuidado paliativo, como é que funciona isso? Tem uma abordagem médica, como é que é? Hoje, quando você apresenta os cuidados paliativos no momento do diagnóstico da doença do paciente, isso já fortalece o paciente, mostrando que em todo o curso da sua doença, além do seu médico, oncologista e de toda a equipe multiprofissional, como psicólogo, como nutricionista, assistente social, enfermeiros, médicos, ou seja, ele vai contar com toda essa equipe de suporte durante toda a evolução da sua doença. E lá na frente não vai haver uma quebra, de repente, porque acha que a doença fugiu do controle de cura, aí você vai chegar e vai dizer, agora vá para a doutora Inês, que é médica paliativista, porque eu não tenho mais nada a fazer. Isso é uma frase que todos nós temos que, inclusive, abolir do nosso dia a dia, porque em cuidados paliativos nós dizemos que nós temos sempre muito o que fazer pelo paciente e por seus familiares. A doutora Inês é uma das poucas médicas aqui do Brasil, né, doutora, que tem essa especialidade. Como é que a senhora vê os cuidados paliativos aqui no Ceará? A gente está falando da realidade lá do Hospital Regional da Unimed, mas como é que a senhora vê aqui no estado? Hoje nós vemos com muita alegria, porque nós formamos em dezembro de 2012 a primeira turma de profissionais, né, com uma especialização lato sensu em cuidados paliativos. É uma especialização que é certificada pela Universidade Estadual do Ceará e pela Universidade Unimed. É uma especialização inédita no Norte e Nordeste, né? Isso nos proporciona realmente oferecer um número maior de profissionais, porque existe a carência de formação, né? Somente esse ano vai começar a primeira residência médica no Brasil em cuidados paliativos, apesar de ser uma especialidade já muito antiga, mas no Brasil somente dos anos 80 para cá que ela vem engateando, e a necessidade é grande nos hospitais de doenças infecciosas, infecto-contagiosa, nos hospitais oncológicos, nos hospitais gerais que lidam com tantos pacientes com idade avançada, com doenças neurológicas avançadas, pacientes sequelados de traumatismo raquimedular, ou seja, todos esses pacientes poderiam já estar se beneficiando desse cuidado numa fase em que o paciente ainda tenha realmente muito tempo de vida pela frente e que não ache que cuidado paliativo é só no momento em que você diz, pronto, está acabando. Não é. Doutora Inês, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A gente vai para o intervalo agora e na volta vamos ver a visita do circo aos pacientes com câncer. Daqui a pouco. Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde.